Estou passando aqui para contar um pouquinho para vocês de como que funcionam os processos para contratação do projeto aqui no Estúdio Canroia. E aí eu sempre recebo muita pergunta lá no Instagram, tipo assim, quanto custa o seu projeto? Como faz para a gente contratar? E até muitos colegas aqui, vou falar com os colegas aqui no YouTube também. É o seguinte, gente, o processo de projeto é simples, não é nada complicado, mas o que que eu preciso entender antes de te dar um orçamento de projeto? Isso vai servir para o nosso cliente que está aqui visitando o nosso canal e quer entender, e para você, colega também, que quer aí a experiência de 15 anos de como eu cheguei nesse modelo de chegar no preço do projeto. E é muito simples, gente. O projeto, ele tem vários assuntinhos. Eu preciso ter uma conversa com o cliente e entender, dentro do processo de projeto, quantos assuntos nós vamos tratar. Por exemplo, é uma reforma. Vamos falar aqui que a gente está falando de uma reforma. Nessa reforma, nós vamos trocar o forro. Ah, Rebeca, vamos trocar forro. Então, vai fazer iluminação nova? Vai fazer iluminação nova. São dois tiquezinhos que eu vou dando lá na minha planilha. Ah, então tá. Então, eu vou ter que desenhar o forro novo, vamos desenhar a iluminação. Ah, e vai trocar o piso? Não, não vamos trocar o piso, a gente vai manter, porque tá novo, a gente gosta. Legal, não preciso considerar que eu tenho que fazer uma planta de piso. Ah, a gente vai trocar os móveis? Ai, vamos trocar tudo, vai ser tudo mobiliário novo. E a marcenaria? Ah, não, a marcenaria a gente já tem aqui, eu vou querer dar uma repaginada em alguns ambientes. A gente vai anotando. Ah, nós vamos reformar a cozinha inteira nesse projeto? Vamos trocar pia, fogão, geladeira. Aí a gente vai anotando tudo que a pessoa quer fazer, é muito simples. Eu vejo aí os blogueiros reclamando de processos, né? De como tentou fazer um orçamento e não conseguiu. E é muito simples, gente. A gente precisa entender quantos assuntos vão ser tratados. E aí, naturalmente, eu vou ter que fazer planta a respeito de todos esses assuntos aqui com a minha equipe. E aí, é fácil de sair o preço do projeto. Deu para entender? Aqui no escritório, todo o nosso processo de projeto, ele é feito por fornecedor. Isso é um facilitador da obra. Então eu consigo facilitar muito a hora dos orçamentos. E o projeto, ele tem que ser um projeto amigo da obra, não tem que ser um projeto que dificulte a obra, né? Então, dentro desse processo aí, o que que eu faço e o que eu desenvolvi com o passar dos anos? Um projeto que facilite na hora de fazer o orçamento. Então, a gente falou no vídeo passado aí sobre pintura, né? Sobre os efeitos, sobre as tintas, tudo. Eu faço um caderno só de pintura. Então, tudo que vai ser tratado com o pintor, com a loja de tinta, onde eu vou fazer os orçamentos das tintas, das massas, de todo o material que eu vou precisar nessa obra, eu também consigo com o pintor fazer ali um checklist certinho de tudo que vai acontecer na obra e aí não fica nenhum assunto assim, sem estar amarradinho. Sabe quando você vai fazer uma obra sozinho aí? E aí você começa a sua obra, ah, eu vou gastar X. Ele quebra lá, apareceu um cano no meio do caminho, aí lá vem o pedreiro falar para você, olha, dona, vai gastar um pouquinho mais, porque a gente não tinha previsto esse cano no meio do caminho. Conta aqui nos comentários se já não aconteceu com você. Você se preparou para fazer uma reforma, tinha lá um orçamento e no meio do caminho, com a sua casa toda estourada, toda quebrada, você precisou aumentar o orçamento porque não estava previsto. Isso é o que o projeto vai te dar uma clareza. Por isso é importante. Eu vou reformar um banheiro. Faça um projeto, procure um profissional, tenha ali as medidas, o que pode acontecer, sabe? Olha, pode ser que o encanamento tenha que mexer, pode ser que não. Isso tem que ser falado e um profissional vai te ajudar com isso. Então, para não ter nada faltando, nenhum assunto. Então, todos os assuntos do projeto aqui no escritório são tratados. Por quê? Porque aí não fica nada assim amarrado. Teve um vídeo no Instagram que me perguntaram se o tipo da tinta muda o preço da mão de obra. E sim, o tipo da tinta muda o preço da mão de obra. Por quê? Se eu vou pintar com uma tinta fosca que esconde as imperfeições, o preço é um. Agora, se eu falo pro pintor, olha, essa parede
eu vou pintar com uma tinta acetinada, que seria os toques de seda, né? Igual o toque de seda da Souvenir, que é uma tinta acetinada, que ela não é alto brilho, mas ela deixa ali acetinado. Ela mostra todos os defeitos da parede. Então, ele precisa deixar uma parede lisinha, massa corrida muito bem feita, para depois passar a tinta. Então, o pintor ele precisa ser avisado qual é o tipo de tinta para te dar um orçamento assertivo. Senão, você vai contratar o pintor, ele vai te cobrar X valor. Chegou no dia, né, que você mostra a tinta e ele vem com essa novidade para você. Olha, a tua parede não tá ok para essa tinta. Aí você vai comprar mais massa corrida. Aí você vai ter que pagar a mão de obra, que é válida, é uma mão de obra especializada. Vai ter que comprar seladora. Então, gente, você precisa de um projeto para que todos os assuntos sejam tratados e não tenha surpresa. Então, eu sempre indico que você, cliente, seguidor que está aqui, não comece uma obra sem um projeto, ainda que seja de um cômodo. Você vai ver a diferença do que você ter todos os dados. O projeto é um diagnóstico. É a mesma coisa que um médico resolver fazer uma cirurgia em você sem fazer um exame. Então, a cirurgia seria a obra. Você não começa uma cirurgia, que seria a obra, sem você ter um projeto na mão, porque senão você começa no escuro e fica na mão desse pedreiro aí, ó, que vai acabar morando na sua casa. A gente sabe que tem excelentes profissionais, sim, mas a gente sabe que 95% das obras no nosso país, no Brasil, não são acompanhadas por profissionais e não tem projeto. E isso dá um gasto, assim, altíssimo. Então, o projeto ele é feito para você economizar. Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa com esse vídeo. Falei aqui de vários assuntos, porque eu sou assim, gente. Não tem roteiro. Eu trago de lá e vou conversando com vocês. Pode ser que alguma vez tenha um cachorro latindo, porque eu não tenho roteiro. Eu vou falando aqui conforme eu vou lembrando das coisas, mas me mandem aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, que eu volto aqui e gravo para vocês. Até a próxima!